Senhoras e senhores, João Vitor aqui novamente, hoje com uma aula diferenciada, não continuando o nosso curso de programação, mas sim iniciando uma nova disciplina de fundamento de banco de dados. Na nossa atividade de hoje eu tenho que criar um banco de dados para uma biblioteca. A atividade consiste em criar um banco de dados que possa armazenar informações de livros, alunos e funcionários para um funcionamento do sistema de biblioteca. A biblioteca possui dados dos alunos, dados dos funcionários e dados dos livros. E assim, algumas questões, como se pede. Aqui nós vamos utilizar o MySQL Workbench. Como a atividade pede, na nossa primeira questão, eu tenho que exibir uma modelagem de banco de dados, no modelo entidade e relacionamento. Então aqui temos ela, eu criei a tabela alunos, a tabela aluguéis, a tabela funcionários e a tabela livros, onde a relação é muitos para um, ou seja, um aluno pode fazer muitos aluguéis, também muitos para um, pois um funcionário pode fazer muitos aluguéis. E a relação de aluguéis para livros é de muitos para muitos. E assim criamos essa nossa tabela, aluguéis livros. Muitos livros e muitos aluguéis. Na nossa segunda questão, eu tenho a explicação dos atributos das tabelas criadas. Ou seja, como vocês viram, a gente criou essas tabelas, aqui uma linha de códigos. Aqui criamos o nosso esquema, biblioteca, banco de dados. Primeiro a nossa tabela livro, com os atributos ID, ele é do tipo inteiro, com restrição not null, vamos ver mais para frente. Ele é a minha primary key, atributo título, da varchar, de até 30 letras, 30 caracteres. E também tipo, também varchar. Aqui temos a nossa tabela aluno, onde ele vai conter atributos CPF, nome, sexo e curso. Aqui temos a nossa tabela funcionários, onde vai possuir matrícula, nacionalidade, bloco. Aqui a nossa tabela aluguéis, onde vai receber ID aluguéis, aluno CPF e funcionários matrícula. Vocês vão entender um pouco mais para frente, quando eu for explicar as outras questões. Aqui eu estou só explicando os nossos atributos, que as tabelas vão utilizar. Aqui ele pede que a tabela tenha check, default e restrições, para melhorar a integridade do nosso banco. Foi isso que eu fiz. Ou seja, como restrições, nós atribuímos o not null, que é não nulo, assim, não permitindo que o nosso usuário deixe o campo vazio, com valor nulo. Atribuímos também a título. E aqui o default, como se pede. No default, quando eu chamar algo default, ele já vai atribuir o valor que eu falei que queria como default. No caso aqui do meu tipo de livro, eu atribuí o default ficção. Aqui também temos na tabela alunos not null e o default. E aqui o check, como se pede. O check ele vai conferir se o valor informado pelo nosso usuário para a variável bloco é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Aqui na quarta questão, pede chaves estrangeiras na tabela com os métodos onUpdate e onDelete. Para fazer isso eu usei o comando altertable, aqui adicionando um constraint, foreign key, que é chave estrangeira. Para explicar um pouquinho melhor a vocês, aqui temos a nossa coluna das tabelas, as colunas com chave estrangeira, como a atividade pede. Temos aqui a chave estrangeira de nome FK, aluno CPF, esquema biblioteca, tabela aluguéis, coluna aluno CPF, que faz referência com o esquema biblioteca, com a tabela alunos e com a coluna CPF. E aqui na nossa outra tabela nós temos FK livros ID, também do esquema biblioteca, da tabela aluguéis livros, coluna livros ID, que faz referência também com o esquema de biblioteca, referência com a tabela livros, com a coluna ID. Aqui nós temos os métodos onUpdate e onDelete. No caso, como pede a próxima questão, explicação dos exemplos de funções onUpdate e onDelete. Quando utilizamos o método onUpdate, ao realizar um update na nossa chave estrangeira, eu utilizei a função cascade.
Ou seja, quando eu realizar um update na chave estrangeira, todos que pertencerem à chave estrangeira, que tivessem aquele valor, também receberão esse update. E no caso do onDelete, ao deletar um dado, nada acontecerá com os dados semelhantes a esse. Também podemos utilizar outras ações como o setNull, isso nós veremos mais para frente. Aqui temos a sexta questão, explicação e exemplos da função insertInTo para inserir dados na tabela. Até agora nós criamos a tabela, fizemos chaves primárias, restrições, com check, not null, default, também chaves estrangeiras. Agora vamos inserir valores nessas tabelas. Aqui eu usei insertInTo para a tabela livros, passando o ID, o título e o tipo. Aqui, como vocês viram, eu utilizei default. Nós temos aqui um default, que ele vai atribuir a tipo o valor default, que no caso é ficção. E aqui atribui também valores à tabela aluno, à tabela funcionários. Sétima questão, explicação e exemplos da função select, mostrando exemplos com between, com like e order by. Aqui nós temos o nosso select, que é para exibir os valores. No caso, se eu executar, ele vai nos exibir. Aqui estamos selecionando a tabela matrícula de funcionários. Ele vai exibir para a gente a matrícula de funcionários. Aqui ele vai selecionar todas as colunas de aluno, CPF, nome, sexo e curso. Aqui nós vamos selecionar utilizando o between, como se pede. Aqui ele vai selecionar todos da tabela funcionários, enquanto o bloco, que é a nossa variável de funcionários, como vocês podem ver aqui, bloco, enquanto o bloco estiver entre 1 e 3, que no nosso caso aqui tem apenas 1, o outro trabalha no bloco 5. Aqui, utilizando o like, nós vamos selecionar tudo da tabela livros, enquanto o título do livro tiver a inicial M, por isso nós utilizamos a porcentagem M aqui. Vocês podem ver, temos dois com a letra inicial M. E aqui o order by, vamos utilizar somente para ordenar. Nós podemos escolher entre ordem crescente e decrescente. Aqui eu também utilizei a tabela livros. Vou executar. Como vocês podem ver, agora, como a atividade pede na questão 8, temos que ter um exemplo select com renomeação de variáveis. Eu fiz um exemplo bem simples, espero que dê para entender. Aqui nós vamos selecionar a coluna curso da tabela alunos, como vocês podem ver, curso. Aqui eu utilizei o comando para renomear. Vamos selecionar curso como novo curso de alunos. E assim fazemos a renomeação. Agora temos novo curso. Aqui temos a explicação dos exemplos update. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos fazendo um update na tabela livros. Nós vamos mudar o título para Zubinzão, enquanto o ID for 1. Ou seja, antes nós tínhamos no ID 1 o título Renascer. E com o update, nós vamos mudar esse título para Zumbizão. Aqui vamos exibir para vocês verem, já foi alterado. Na última questão, a explicação de um exemplo de delete em banco de dados. No caso aqui temos o comando, nós vamos deletar de livros, da tabela livros, enquanto o ID for 3. Ou seja, no nosso ID 3, nós tínhamos ID 3, o título gigantossauro do tipo default, ou seja, ficção. E nós vamos deletar essa informação. Ou seja, vou executar o nosso código e exibir. Como vocês podem ver, foi deletado. Bem, a atividade é basicamente isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.